Olá, salve Maria Imaculada, uma excelente terça-feira para você que está em casa acompanhando mais um dia do nosso Sempre com Você. Hoje, dia 1º de novembro, nossa igreja celebra o dia de todos os santos, né? Esses que nos inspiram também a sermos melhores. E sabe o que é bacana? Que a gente também pode ser santo, entendeu? A gente pode ser santo até de altar, se for da vontade de Deus. Então, que esses santos possam nos inspirar, né, todos os dias, apesar de que nem todos os santos viveram uma vida correta muito tempo, né? Muitos fizeram bastante coisa errada até descobrir o caminho certo e caminhar junto com Jesus, né, e se tornar santo também. Então, né, hoje é dia de todos os santos, a gente também é convidado a participar, né, de uma missa e celebrarmos esse dia tão importante. E hoje, daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre o cristão e a morte, já que amanhã é dia de finados, né? Esse é o nosso tema de hoje. Daqui a pouquinho a gente vai receber o padre Reginaldo Padilha aqui para conversar com você, tá bom? Comigo, com você, e você é nosso convidado especial, 33491015, ou então no 984199938, é a nossa mensagem de texto no WhatsApp, você pode mandar e a gente vai dar uma bênção especial para você aqui, ou então esclarecer as suas dúvidas também, né? Sobre qualquer tema, de repente sobre este tema também tão bacana para nós, que é um tema bastante esclarecedor, né? Afinal de contas, nós cristãos católicos não focamos na morte, nós focamos na ressurreição, não é mesmo? Então que a gente possa aprender um pouquinho mais desse assunto. E eu te convido até mesmo você que não tem religião e está acompanhando o nosso programa, assista para aprender mais um pouquinho nesse dia. E eu quero agradecer mais uma vez a Boutique Nancy Maia, que me veste mais um dia aqui no nosso programa. A Boutique Nancy Maia fica na rua Almirante Sadoc Sá, número 168, no bairro Copa Fé. E o telefone de lá, simples, 3326-1138. 3326-1138. Boutique Nancy Maia. Vamos rezar então? Vamos rezar, que hoje eu estou reforçando um pensamento que nós já usamos na semana passada, mas é um pensamento muito bacana que Padre Kolbe vem nos dar um alerta de como nós temos feito as coisas na nossa vida, né? De que forma que nós temos caminhado, como você tem se dedicado, né, a cada fazer, a sua missão, ou nos seus estudos, ou no seu trabalho. Padre Kolbe nos diz assim hoje: o que tens que fazer, faze o bem com boa intenção. O que tens que fazer, faze o bem e com boa intenção. São Maximiliano Maria Kolbe. Muitos de nós somos chamados, né? Muitos de nós somos convidados a essa missão tão bonita da evangelização. Né? Nós somos convidados muitas vezes a evangelizar, né, com aquilo que nós temos. Eu, por exemplo, estou aqui evangelizando através dos veículos de comunicação, usando a minha profissão para levar o reino de Deus, levar as sementes da Boa Nova. E aí eu me questiono muitas vezes disso também, né? Será que o que eu tenho feito para a minha vida eu tenho feito bem? Porque todos os dias, para nós, é colocado um relativismo muito grande de que, não tem problema, tanto faz como tanto fez eu ter feito bem ou não. Fulano não faz, também não vou fazer. Ou então, se ele não faz bem, o que eu faço é melhor do que o dele, né? E a gente é convidado a sempre focar na gente, né? Focar em você, no que você tem feito. O que tens que fazer, o que você tem que fazer, o que eu tenho que fazer, olhando pra gente mesmo. É uma visão muito individual do meu trabalho, uma visão muito individual, por exemplo, da minha profissão que eu uso para evangelizar. Quantas vezes eu me questiono se eu tenho feito bem, se eu tenho tido uma intenção reta de realizar também os meus trabalhos. Você, por exemplo, será que no seu trabalho você tem feito o melhor que você pode dar? Será que na sua família você tem dado o melhor que você pode dar? Será que no seu relacionamento você tem dado o melhor de si também? Você ter feito o outro feliz com louvor? Acho que essa reflexão também serve para isso, né? Para a gente entender o nosso compromisso com a vida do outro e de que forma que eu tenho que fazer. Porque muitas vezes a gente é egoísta, né? O que é meu, eu faço bem feito. O que eu tenho que fazer para os outros, eu faço meia boca, né? Eu falo, como dizem, pelas coxas. Então, assim, nós somos convidados hoje por São Maximiliano Kolbe a fazer bem o que nós temos como fazer e com boa intenção. Se alguém te pedir algo, ele está enxergando em você uma capacidade muito grande. Não é porque simplesmente ele quer mandar em você. Muitas vezes não, muitas vezes ele sabe que você é capaz de fazer. E muitas vezes a gente toma, né, nessa visão de que, fulano está querendo mandar em mim, né? Não vou fazer não, vou fazer do meu jeito. Faz bem.
e vai com a intenção do coração muito boa. Sabe por quê que Padre Kolbe fala para a gente fazer bem com boa intenção? Porque é algo que muita gente aqui na Terra não vai compreender. Muita gente aqui vai ter dúvidas, né, se você está fazendo bem. Muitas vezes vai te indagar de que o que você faz é feito errado. Mas quando a gente faz bem e com boa intenção, por mais que os outros não venham, os olhos humanos não venham, que isso não importa de forma nenhuma para nós. Padre Kolbe nos ensina que Deus enxerga. Deus vai cobrar de nós aquilo que nós fizemos de bom, né? Ele vai ver aquilo que nós fizemos de bom, mas Ele também vai cobrar por aquilo que nós não fizemos. Então, se você fez algo de bom, louvado seja Deus, não é mérito seu, é mérito de Deus. Né? Mas se você não fez de forma boa, é sinal de que você não está tão inspirado assim, né? Com as coisas de Deus. Porque aquele que crê em Deus, aquele que sabe que a sua missão ela é extremamente importante, que o seu papel é principal, ela não foge à responsabilidade. E ela vai fazer bem. E ela vai fazer com boa intenção. Sempre olhando o outro, pensando no coletivo. Nós somos convidados a pensar no coletivo, não em nós mesmos. Você já parou para pensar se alguma atitude sua deixa alguém triste? Ah, mas eu sou eu não vou me preocupar com os outros, se dane os outros. Não, nós temos que viver o coletivo. Nós temos que viver na preocupação com o outro. Já que o outro, né, eu tenho que enxergar Jesus no outro, por que o outro vai ser inferior a mim? Por que vai ser diferente com ele, diferente comigo? Nós somos convidados a realizar as coisas muito bem feitas. Desde a nossa convivência com o outro, nessa prática bonita do amor, né? Até as atividades mesmo, atividades diárias, né? Eu vejo muita gente, por exemplo, reclamando de que tem que cozinhar, reclamando de que tem que lavar a roupa, tem que lavar a louça, né? Louvado seja Deus, você está lavando a louça porque, como diz o ditado, você tinha que comer. Se você está cozinhando é porque você tem que colocar no seu prato, não é mesmo? Então, que a gente possa enxergar isso, não somente nessas atitudes concretas, mas também no sentimental, no emocional e espiritual, cuidando do outro e fazendo bem para o outro, não somente bem para nós. Isso é um egoísmo tremendo da nossa parte, quando a gente acha que a gente vai fazer bem direitinho só para nós e para o outro que se dane. Não. Deus vai fazer, Deus vai enxergar aquilo que nós fizemos de bom, mas também vai nos cobrar por aquilo que nós não fizemos de bom. Amém? Rezemos juntos então. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Todos os santos de Deus, roguem por nós. E hoje o nosso tema é o cristão e a morte. Né? Na manhã nós celebramos dia de finados, né? Dos fiéis defuntos, que nós chamamos, e a gente veio falar justamente sobre isso. Né? Quem de nós não tem medo da morte? Eu acredito que muita gente tenha, né? Ou tenha medo de não ter realizado tudo o que pensou em realizar na vida e chegar a sua hora. Por isso é tão importante a gente trabalhar bem a nossa vida, realizar grandes coisas aqui também e procurar ser melhor, como eu disse, para nós e também para os outros. E eu convido aqui o Padre Reginaldo Padilha mais um dia, mais uma terça-feira. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Ótimo. Com o senhor, tudo bem? Na graça. Tudo na correria? Bastante, né? Amém, né? Vamos que ocupa a cabeça. Isso é muito bom. Bem-aventurados são aqueles que têm essas experiências, né? Para vivenciar no dia a dia. Sofrimento, dor, alegria, faz parte. E é muita gente vê que a gente tem que mesmo agradecer, né, Padre? Não dá para resmungar, né? Não, eu acho... Na verdade, nós temos um costume muito antigo de ficar chorando de barriga cheia, né? Nós temos, muitas vezes, passamos por grandes dificuldades, mas na dificuldade nós aprendemos algo, é sempre uma lição de vida que nós aprendemos, né? Verdade. Não pode ficar murmurando e achar que tudo não tem sentido. Sempre tem uma graça que nós podemos retirar disso. É verdade. E aí vai valer também, né? A gente não sabe o dia e a hora que nós vamos partir, né? Tomara que demore bastante para todos nós, né? A gente reza para que demore bastante, mas também para ficar demorando muito tempo, ficar fazendo só coisa errada aqui não dá, né, Padre? Tem que fazer coisa boa. Na verdade, a morte é uma palavra que não faz parte do nosso vocabulário usual. Tenho medo. Né? Se você vai num cabeleireiro, por acaso, né? Se vai lá fazer uma maquiagem no final de semana, vai sair, vai no show, né? Se fala todo tipo de assunto.
até da vida do outro muitas vezes, menos da morte. Se o homem vai num campo de futebol ou vai numa reunião com amigos, falando todo tipo de assunto, menos da morte. Infelizmente é a única realidade que nós sabemos que vai acontecer. Um dia para alguns, né, vai chegar, para todos nós vai chegar. É uma realidade. É a certeza que nós temos. É a certeza que nós temos. Por isso que no sopro da vida, Deus nos dá a oportunidade cada dia mais de aprendermos a perder tempo com as coisas boas da vida. Né? Aprendemos a nos alegrarmos, a aprender a passar por cima de dificuldades e vivenciar a nossa vida, o mais belo dom que nós temos, a mais bela das vocações que nós temos, que é a nossa vida, e precisamos então de todo carinho e cuidado com ela. Com ela, com a nossa e também com o outro, de aproveitar o tempo máximo com o outro, né, Padre? A gente falava na semana passada justamente disso, dessa preocupação com o outro, de gastar o nosso tempo com o outro. Porque a gente, analisando, a gente sabe que as pessoas, depois que elas morrem, a gente fica chorando. Né? Por que eu não fiz isso? Por quê? Por que eu não dei mais tempo do meu tempo para ela? Talvez seja a maior dificuldade nessa questão do embate com a morte, né? É saber o tempo em que você não desperdiçou com aquela pessoa. Né? Quando falo em desperdiçar tempo, é a perda de tempo que nós temos com a pessoa. Porque nós precisamos perder tempo com a pessoa com a qual nós amamos, né? Para ouvir, para dar risada, para chorar, para orientar. Tudo isso depende de um tempo necessário, né, que você dá para a pessoa. E talvez quando a pessoa morre, a gente fica pensando, puxa vida, será que eu fiz o que tinha que fazer? Será que eu não fui omisso? Né? E essa é a grande dificuldade nossa em dialogar com essa realidade, né? Na família, com os amigos e outras coisas a mais. Acredito que tenha gente que está assistindo a gente que está pensando justamente nisso agora, né? Como é duro guardar esse luto, né? Como é duro perder pessoas que a gente ama. Se está em casa, se você quiser pedir uma bênção especial, quiser também uma bênção, né, Padre, rezar pelas almas mesmo que se foram. Nós tivemos, esse ano de 2016 foi um ano bem pesado, né? Com muitas mortes, não só no Campo Grande, no Brasil, mas no mundo inteiro. E quantas pessoas precisam de nossa oração? Quantas almas precisam de nossa oração, né? De repente você quer rezar por você, que está passando por uma fase de luto muito grande, até mesmo de não aceitação, né, Padre, da morte. E a morte, muitas vezes, ela é não aceitada à medida que ela chega de uma maneira desprovida também na nossa casa. Bate na porta da nossa casa. Porque a tendência do ser humano é o ciclo vital, né? Nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Né? Nós seguimos essa cadeia. Mas, de repente, ela vai chegar em uma hora inesperada, ela corta essa experiência. Então, ela chega à nossa casa e nós nunca estamos preparados. Né? Então, muitas vezes, precisamos conhecê-la, saber que essa realidade existe, que um dia ela vai chegar para todos nós. Verdade, Padre. Agora, qual que é a visão que o cristão tem que ter sobre a morte? Porque a morte é uma incógnita para a gente, Sim. Né? Mas essa visão mesmo do cristão católico, né, de observar, por exemplo, o dia de amanhã. Né? Santo Afonso, o fundador dos Redentoristas, eu trago sempre ele porque Santo Afonso foi uma pessoa fantástica, uma pessoa fora do seu tempo. Eu falo que ele foi fora, porque ele escreveu tanta coisa atual hoje que o cara pensava lá na frente já. Ele escreveu um livro chamado Preparação para a Morte. É um livro de quase Quem tem coragem de ler? 500 páginas. Né? E lá no livro ele fala que no momento em que nós nascemos, a vida vai passando e nós somos chamados a cada dia a fazer uma obra nova. Né? A cada dia nós fazemos uma experiência nova. Por quê? A morte é uma realidade inevitável para todos. Né? A gente não sabe o dia em que ela vai chegar. Não sabe a ordem. Não sabe a hora, nem o dia, nem o local. Por isso que Verdade. Todo dia nós precisamos aproveitar a nossa vida. Todo dia é uma maneira de celebrar a vida. Né? Às vezes a gente perde tanto tempo com coisas, com picuinhas, com sentimentos que não nos traz felicidade. A gente fica amargurado muitas vezes. Né? E já viu que a pessoa amargurada, ela sofre e faz o outro sofrer também. É verdade. Né? E Santo Afonso, então, nesse livro, vem falar assim que a morte é uma realidade inevitável que todos nós um dia vamos vivenciar. Por isso, aproveitar a vida cada dia mais. Aproveitar cada momento da vida. Para estarmos com pessoas que nós gostamos, para fazer novas amizades, para aproveitar a família,
para falar o quanto aquela pessoa é importante para você, para falar uma palavra que muitas vezes é somente da boca para fora. O eu te amo, a palavra, o verbo amar, nesse caso, Santo Afonso vem dizer que ele é para ser vivenciado nas pequenas coisas. É verdade. Dá uma pausa aqui, eu posso chamar a previsão do tempo? Vamos ver então como é que fica a previsão do tempo, a gente volta falando mais sobre esse assunto, Combinado. né? Também de falarmos que a morte não é o fim, né, Padre? Não. Para nós cristãos não é o fim. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Vamos ver então como é que fica a previsão do tempo para hoje e para amanhã também. A temperatura em Campo Grande tem mínima de 22 e máxima de 32 graus. E à tarde e à noite, o céu fica nublado com pancadas de chuvas em áreas isoladas. E a umidade tem mínima de 50 e máxima de 85%. Para amanhã, o céu amanhece com sol entre nuvens. Muito bem, então ficou aí a nossa previsão do tempo. Parece que agora, todo dia no final da tarde vai dar uma chuvinha. Né? Pelo menos dar uma melhorada, né, Padre? Que é bom o ar renovar, né? É verdade. Padre, amanhã, 2 de novembro, dia de finados, é um dia triste? Antoniele, para alguns ainda insistem nessa dinâmica de que amanhã é um dia triste, porque eu não vou estar mais com aquele ente querido na minha casa. Para alguns é uma tortura, saber que aquela pessoa não vai estar mais com você. Saber que aquela pessoa a qual você amou, a qual você educou, de repente não vai estar ali. Então torna-se um sacrifício sair da sua casa, ir ao cemitério, se deparar com essa realidade. Muitas pessoas bloqueiam não gostam de falar da morte justamente por não ter que passar por esse sofrimento, esse sentimento que faz lembrar da pessoa amada. Santo Agostinho esclarece muito fácil para nós. Saudade sim, tristeza jamais. A saudade não vamos sempre sentir das pessoas. Agora a tristeza jamais. Aonde estão num lugar muito melhor que o nosso aqui, estão na realidade do plano de Deus, do amor de Deus, no convívio dos santos, embora não santificados pela graça, não santificados pela Igreja Católica, mas santificados pelo sacramento do batismo, a qual todos nós somos chamados à santificação. Hoje a Igreja celebra o Dia de Todos os Santos, mas a Igreja no Brasil, oficialmente, nós celebramos no domingo. Quando um dia primeiro cai na semana, a gente sempre celebra no domingo posterior. Mas no Brasil, em todo o mundo, hoje é o Dia de Todos os Santos. E tem várias realidades fabulosas de nós compreendermos essa relação com a morte. Por exemplo, no México. No México é um dia festivo. No México é um dia em que você faz a comida que o fiel defunto gostava, a bebida que ele gostava. É um momento onde, da tradição, os descendentes dos maias abrem os túmulos, limpam os restos mortais. Então, é uma experiência diferente, porque eles olham a morte de uma outra maneira, não com medo, mas com uma realidade que vai chegar para todos nós. Então, talvez se nós tenhamos um pouquinho dessa compreensão, vai nos ajudar a melhor viver o dia da manhã, que não é um dia de choro, não é um dia de lágrimas, mas é um dia de lembrar daquela pessoa que fez parte do nosso convívio e hoje está no convívio com Deus e dos santos. Se sente saudade, né, Padre? Pode chorar, mas reza claro, também. É o mais importante. Porque se a gente tem certeza que lá na frente, num dia nós vamos nos encontrar, a gente tem que pensar justamente nisso, de que essa pessoa está na casa de Deus, está melhor do que nós, mas que nós também podemos ter uma saudade saudável. Exatamente. É muito comum. O luto é fundamental. Você guardar o luto, ele é essencial para você fazer aquela experiência. É natural você chorar a morte de alguém. É saudável isso para a vida. Só que não precisamos guardar pelo resto da vida. Diz que o normal, segundo os psicólogos, são 6 meses de luto, E depois é uma fase de readaptação, o luto vai se transformando em saudade, depois em lembrança, e aí você Exatamente. vai lembrar da pessoa que se foi com o coração muito livre, Padre? Mas a maioria das vezes as pessoas, mais do que o luto, é o sentimento de impotência, de não ter dado... último abraço, não ter perdido o tempo com a pessoa, Então essas realidades assim muitas vezes que nos deixa para baixo, que nos deixa tristes. E é por isso que a gente fala, não dá
para brigar, não dá, né, padre, para ficar de mal. Se você gosta da pessoa, vai lá, pede perdão. Você não sabe se o último dia é hoje, né? Por isso nós somos convidados, como o senhor disse, a perder, a gastar o nosso tempo. Exatamente, eu acho que não vale a pena a gente ficar guardando situações tão pequenas, né? Eu acho que o coração do ser humano é tão grande, né? Capaz de amar, capaz de se apaixonar, capaz de vivenciar experiências da misericórdia de Deus infinitas. Por que perder tempo com essas coisas que não edificam a nossa vida? Pelo contrário, nos deixam para baixo. Não vale a pena. Verdade. Ame e deixe ser amado. Lembrando que a gente não celebra a morte amanhã, a gente celebra justamente a vida, né, padre? A ressurreição. Exatamente. Nós, cristãos, acreditamos, vivenciamos e testemunhamos a ressurreição. Nós temos a vida de Jesus Cristo, que ressuscitou o terceiro dia, a alegria de que um dia todos nós igualmente iremos ressuscitar. Tá certo, padre. Vamos dar uma pausa aqui na nossa conversa. E você quiser participar conosco, 3349-1015, 984-1999-38. Nós vamos para um rápido intervalo, a gente já volta.